concentração está ligada ao interesse. Quando as crianças começam a ir à escola, é natural que nem sempre consigam se concentrar por muito tempo. Hoje nós vamos conversar com a psicopedagoga Vanísia Botelho sobre a concentração e o foco na escola. Olá, Vanísia, seja bem-vinda, muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Começa explicando para a gente como funciona a concentração. A concentração é uma função cognitiva muito importante para a aprendizagem. É natural que hoje, com muitos estímulos distratores que temos, as crianças elas se percam nesse contexto. Então, existem algumas técnicas que os docentes podem utilizar, as famílias podem utilizar, para manter a criança mais concentrada, com mais foco em diversas atividades que elas possam fazer. Desde a escola até outras atividades no contexto de brincadeiras, no contexto familiar. É interessante que você mencionou, dos estímulos, A gente vive num mundo, assim, hiperestimulado, assim, toda hora, mesmo desde pequenas as crianças, existem até recomendações que não se deve dar celulares, ficar muito tempo nas telas, mas na realidade a gente vê que nem sempre isso acontece, É comum a gente ver, assim, pais darem os celulares com joguinhos para crianças pequenas, assim, na rua, às vezes até para ocupar as crianças, e elas vão se acostumando com aquele excesso de estímulos. Isso pode atrapalhar um pouco? Isso atrapalha, de uma certa forma, porque a criança necessita de um tempo para utilizar esses recursos midiáticos, e de uma supervisão de um adulto. Não é bom que a criança permaneça por muito tempo nas telas, principalmente se ela estiver em idade pré-escolar, idade de alfabetização, precisa de um tempo para utilizar, mas com a supervisão dos pais, supervisão de um adulto, que veja o conteúdo que ela está usando, quanto tempo ela vai ficar usando, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, YouTube, eu não sei, nesse contexto, e precisa que ela, por exemplo, passe a dormir mais cedo, porque tem muitas crianças que ficam até altas horas da noite utilizando esses recursos, e a família não consegue tirar isso, porque isso torna um hábito, até um vício, isso fica mais difícil, isso atrapalha na concentração. E o próprio sono, a falta de sono, no caso, também atrapalha a capacidade cognitiva mesmo. Com certeza, porque ela vai dormir tarde, no outro dia ela vai ter que ir para a escola, vai ter que ir à escola, vai acordar cansada, com olheiras. A mensagem passada pelo professor, ela não vai reter, não vai elaborar, portanto, não vai ter uma boa saída dessa mensagem que o professor vai passar. Então, é necessário que estabeleça-se uma rotina. Hoje, nós recomendamos uma rotina para as crianças, para que ela tenha bons hábitos de estudo, uma boa aprendizagem, seja no campo escolar como no campo familiar, para ter uma maior qualidade de vida, tanto para a criança como para a família. Uma família mais calma, que tenha mais qualidade de vida, que sabe lidar com essas situações. Com certeza o convívio será muito melhor. E essa questão do sono mesmo realmente precisa ser um hábito da família, porque é muito difícil conseguir botar uma criança para dormir se a casa ainda está toda ativa, todo mundo fazendo muitas coisas, não vai dar certo. Precisamos estabelecer uma rotina. Hoje nós percebemos que alguns pais estão cansados, é claro, chegam cansados do trabalho e muitos vão dormir, as crianças ficam acordadas assistindo, ficam acordadas e dormem em altas horas da noite. E isso não é bom, não favorece uma boa aprendizagem. Os pais não sabem, muitos não conseguem lidar com isso. Então, precisamos, mais uma vez, enfatizar o estabelecimento de rotinas, o cumprimento de regras, de uma forma prazerosa. E na escola? Vamos começar, então, assim, das crianças pequenas, na educação infantil, assim, como estimular esse foco, essa concentração na escola desde o princípio ali, da carreira acadêmica? É fundamental na educação infantil esse estabelecimento de regras, cumprimento,
para uma boa consolidação das funções executivas. As crianças de 4 ou 5 anos que estão na educação infantil, elas necessitam, o professor precisa entender que as contingências ambientais, elas favorecem ou não a uma boa aprendizagem. Por exemplo, o estabelecimento de rotinas na educação infantil, a hora da rodinha, né, a hora da conversa informal, da contação de história, tudo tem sua hora, né? A criança, ela se adapta àquele convívio ali, ela passa a ter mais foco quando ela sabe que o professor fez um bom planejamento. Ela já espera por aquela atividade. Quando termina uma atividade, por exemplo, a atividade de rodinha é uma coisa comum na educação infantil, porque favorece um bom vocabulário, né, o foco, a atenção, a hora de falar, de respeitar a vez do outro. Essa interação social. Interação, né? Social, né? E isso, a professora, quando faz isso, ela já está estabelecendo rotinas. E o aluno, ele sabe quando a rodinha acaba e chega a hora de começar outra atividade. Isso é confortante para ele já saber o que vem na sequência? Isso é muito importante para a consolidação da memória, da atenção, da organização, do planejamento, porque as funções executivas estão ali começando na educação infantil. E a criança na educação infantil, ela já começa a manter esse foco na sala de aula, ouvir o professor, esperar a vez de falar, entender o ponto de vista do amiguinho que está falando na rodinha. Isso é muito importante para estar caminhando para uma boa concentração. E nessa fase também é importante também não exigir demais da criança, porque ela realmente tem um limite para a concentração dela, o tempo que ela consegue ficar focada em uma certa coisa. Exatamente, por isso que nós sugerimos aos professores atividades motivadoras, né? É claro que nós sabemos que tem atividades que são menos atrativas do que outras. Há atividades que os professores fazem que as crianças gostam muito mais do que outras. Então, a gente sugere que entre uma atividade que seja menos prazerosa, que vai exigir mais concentração da criança, ele consiga colocar uma atividade mais prazerosa, né? Então, fazer essa dosagem de atividades. O professor não ficar muito tempo só numa atividade, por exemplo, que exige mais tempo da criança. Se ela é uma criança que tem essa dificuldade de foco, de atenção, vamos trabalhar, fragmentar as atividades, né? Vamos dar uma atividade escrita, por exemplo, daqui a pouco vamos fazer uma outra atividade manual, vamos dar um brinquedo, a hora do brincar é muito importante, com intencionalidade, é claro, né? Então, essa fragmentação das atividades vai favorecer. Agora, você falou assim, se ela é uma criança que tem mais dificuldade, aí seria o caso, então, de separar as crianças, perceber as crianças que têm mais dificuldade que as outras e dar alguma atividade específica? Não, nós não separamos. Nós, ao contrário, nós incluímos, né? Nós colocamos todas juntas, o olhar do professor, o olhar sensível, a escuta sensível, é que vai fazer toda a diferença. Se eu percebo que na sala de aula eu tenho uma criança desatenta, assim, que apresenta desatenção, ela apresenta essa falta de concentração, que fala-se muito hoje, né, no campo escolar, a criança tem pouca atenção, eu vou fazer com que ela fique mais próximo, o professor faz com que ela fique mais próximo dele, longe de elementos distratores, por exemplo, se tem um ventilador na sala que faz barulho, colocar a criança mais longe da janela, diminuir um pouco a poluição visual que se tem na sala de aula. Às vezes, algumas salas têm muitas coisas, né? Diminuir um pouco isso, trazer essa criança mais para perto, escutar essa criança. Às vezes, a criança quer falar e não tem oportunidade, olhar nos olhos quando for dar uma regra. As regras, elas precisam ser muito claras e muito objetivas, né? Não se pode dar muitas regras para as crianças de uma vez, muitos comandos. Vamos fragmentar os comandos, mesmo na educação infantil, na idade de alfabetização, até no ensino médio. A gente precisa fragmentar alguns comandos, né? O professor quer dar várias ordens ao mesmo tempo. Vamos fragmentar as ordens? Em vez daquela lista enorme, em vez de dar uma lista de ordens, ele pode dizer assim, agora vamos abrir o livro de ciências e fazer a atividade da página 32. Pronto, ele deu uma ordem. Se ele dá várias ordens, vamos abrir o livro de ciências na página 32, pegar o material em seguida de português, então foram muitas ordens. Isso não vai favorecer. Acaba confundindo. Acaba confundindo e ela vai ficar mais desatenta.
né? E nós sabemos que apresentar desatenção, essa falta de concentração, pode ser que seja dos ambientes distratores, sejam ambientais mesmo, por tudo que vivemos hoje, né? Por essa coisa muito grande que está chegando para as crianças, muita informação, né? Isso favorece essa falta de concentração. Então, vamos manter fragmentadas as atividades, o professor com um olhar muito atento à turma. O professor sabe qual é o aluno que precisa de mais atenção dele, né? Agora, e a tecnologia? A gente falou, né, assim, nas crianças muito pequenas, realmente não é recomendável, assim, mas ela pode ser usada como uma aliada? Porque, na verdade, é praticamente impossível a gente fugir, ela está presente no nosso mundo, né? Como aproveitar, como usar bem a tecnologia? A tecnologia pode muito ser usada na escola, pode muito ser usada em casa, favorece muito a aprendizagem, desde que seja usada adequadamente, né? Até nós adultos, por exemplo, quando estamos fazendo um trabalho, uma pesquisa, um artigo científico, nós temos o que também aprender a usar adequadamente para não nos perdermos com tudo que tem ali. Eu vou começar a fazer uma pesquisa e me aparece um monte de coisas, eu não posso perder o foco do que eu estou fazendo. Assim são as crianças, né? Precisam de mediadores, supervisores, pessoas que supervisionam esse trabalho, né? Na escola tem um professor, tem uma equipe, em casa tem a família, favorece muito as pesquisas, os jogos pedagógicos, né? A tecnologia tem favorecido em questões de transtornos, de síndromes. Então, é necessário que se utilize com cautela, é necessário que se utilize sob a supervisão de um adulto, tá? À medida que vão crescendo, né, principalmente a partir, né, da pré-adolescência, adolescência, começa a ficar muito comum, assim, de diagnósticos de distúrbios, transtornos de atenção. Como lidar com isso? Será que realmente está aumentando a quantidade desses casos ou às vezes tem outros sintomas que podem se mascarar, serem confundidos com um transtorno verdadeiro? Como lidar com essa situação nas escolas? Nós temos que ter muito cuidado no ambiente educacional, porque nós, enquanto educadores e psicopedagogos, nós temos que orientar os professores a realizar todas as intervenções pedagógicas possíveis antes de pensar no transtorno, que é algo do neurodesenvolvimento, né? É algo que precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, que não pode ter apenas o olhar de um dos sujeitos dessa equipe, mas de todos. E temos que possibilitar a esse adolescente, a essa criança, todas as intervenções possíveis. O bom convívio na sala de aula, uma aula dinâmica, estratégias de estudo, rotina de estudo em casa, rotina de estudo na escola, ajudar a criança a conhecer o modo que ela aprende, como eu aprendo, de que forma eu posso aprender melhor, para que ela possa monitorar esse comportamento, ela possa se planejar melhor, se organizar melhor, porque ela está em fase de desenvolvimento, para que ela aprenda a se concentrar. Então, nós temos que ter todo esse cuidado de oferecer primeiro todas as possibilidades, para depois se pensar num transtorno. Tem pesquisas, eu vi recente, que mostram que, no geral, na média geral, as pessoas estão perdendo a capacidade de lerem textos científicos, textos mais longos, né? Em parte por causa mesmo da facilidade da digital. A gente está acostumado a ler um trechinho, ler a manchete, passa rapidinho, né? Assim, tá mudando, porque isso é uma técnica aprendida, né? Assim, como se concentrar, né? Assim, como que a gente pode tentar, não necessariamente, assim, não sei se reverter, porque, né, assim, é um momento, mas equilibrar pelo menos, né? Assim, tem estratégias, jogos, como você citou, jogos na sala de aula ou em casa, o que pode ser feito? Nós temos muitos jogos hoje que facilitam uma boa concentração, né? Nós temos jogos pedagógicos que podemos fazer oficina de jogos na escola com os alunos. Muitas escolas já fazem, né? Mas são jogos específicos? Específicos para concentração,
que trabalha o raciocínio lógico, que trabalha o controle inibitório, né, a regulação das emoções, tudo isso faz parte de uma boa concentração. Para segurar os impulsos? Segurar os impulsos, monitorar o comportamento, jogos que facilitam a organização, o planejamento, desde de um simples quebra-cabeça, que parece tão simples, mas que trabalha muito da organização, do planejamento. Então não precisa ser um jogo desenvolvido especialmente para isso, um quebra-cabeça mesmo. Sim, já nós é temos útil. Nas escolas hoje, nós temos na clínica psicopedagógica jogos que facilitam essa concentração, facilitam essa aprendizagem. O que vai fazer a diferença é o mediador adulto que está fazendo a mediação com o sujeito, com a criança ou com o adolescente. Né? Nós sabemos que tem crianças que não têm paciência para jogar, que não sabem perder. Né? Então, a gente trabalha tudo isso no ambiente pedagógico e no ambiente psicopedagógico. Podemos trabalhar na escola, na sala de aula. O professor pode fazer uma oficina dentro da sala em grupos, em dupla. Né? E ali ele já vai estar trabalhando todas essas funções executivas que vão corroborar com a atenção, que é uma função cognitiva muito importante. Outra questão assim, da modernidade, muitas vezes as crianças, até por medo, né, dos pais, segurança, acabam ficando muito dentro de casa, ou vão só de casa para atividade, acabam não tendo muito aquela porta de extravasão assim, física. Né? A atividade física também tem uma parte importante nesse contexto? Sim, nós sugerimos que as crianças possam fazer atividade física, elas precisam disso. Hoje elas vivem muito na escola, ou em horário integral, ou em escola e casa, né? Então não tem muito acesso a brincadeiras como, por exemplo, eu tive, pessoas da minha idade brincaram muito, né? Na rua, né? A gente brincava pular amarelinha, jogar queimada. Amarelinha, nós tivemos outro contexto, né? Que não é o nosso contexto de hoje, os pais têm medo, é perigoso. Então a gente sugere que os pais, mesmo cansados, trabalham o dia inteiro, chegam à noite, a gente sabe disso. Que eles possam otimizar o tempo com as crianças. Por exemplo, à noite, vamos jogar um jogo, a hora do rush, ou senha, uma sugestão, ou um quebra-cabeça em família. A gente sabe que isso é difícil, mas a gente pode fazer isso, né? A gente sugere, orienta que faça, além de ser um momento prazeroso com a família, um momento de conversa ali, que é uma coisa rara, né? E também ajuda nas funções cognitivas da criança, não com aquele intuito que o pai não é um mediador, talvez habilitado para isso, mas o fato dele estar ali com a criança brincando, isso já favorece a escuta, a criança quer ser ouvida, né? Esse olhar atento para o filho, perguntar como que foi a escola hoje, o que aprendeu, o que você aprendeu hoje, o que você desenvolveu hoje na escola, e aí ele vai interagindo com o filho, otimizar o tempo. Não tem tempo para jogar, para brincar? Vamos otimizar, às vezes, no final de semana. Temos vários parques em Brasília que podemos passear com os filhos. Correr, brincar na areia, jogar bola, andar, ver as pessoas, fazer amizades. Temos crianças que não sabem fazer amizades. Em Brasília e pelo Brasil, né? Que nossos espectadores estão no país todo. Então, nós temos vários lugares que podemos sair com os filhos no final de semana, para otimizar um pouco esse tempo. O próprio contato com a natureza tem sido ressaltado também como terapêutico, assim, é uma coisa que ajuda também a baixar um pouco, tranquilizar, né, as emoções. Diminui a ansiedade, esse caminhar com a família, vendo a natureza, sentindo o cheiro, né? Conversando sobre as plantas, que planta é aquela, andando nos parques, andando de bicicleta, jogando bola, conversando, brincando na areia. Hoje nós precisamos fazer com que as crianças tenham outros contatos com outros brinquedos, que não sejam somente os brinquedos comprados nas lojas, né? Que elas tenham esse contato, que possam manusear e fazer algumas coisas diferentes também. E essa questão do manuseio, da manipulação, dos trabalhos manuais mesmo, também é importante? Isso favorece demais uma boa concentração. É o tempo que ela tem para ela. Às vezes a criança não tem tempo. Nós temos crianças que têm uma agenda muito cheia. Escola,
terapia, médicos, consultas, psicólogo, tem uma rotina extensa, aula de música, de dança, e tem muitas coisas, né? E a agenda vai ficando muito lotada, então a criança às vezes não tem um tempo para si, para parar, para pensar, né, para brincar. Então o trabalho manual, fazer um brinquedo, trabalhar com massinha, né, com argila, brincar mesmo não intencional, ele favorece muito essa concentração, essa calma, ajuda a controlar, a inibir mais esse controle inibitório, né, diante de algumas situações, essa ansiedade, a criança fica mais calma também. Que com essa migração atual para a tecnologia, cada vez mais é tudo pelo computador. Então, a gente até, né, muitas vezes até adultos, não tem mais hábito de escrever manualmente, só digitar, né, teclar. E as crianças também vão perdendo, assim, não sabem mais segurar, cansa. Isso também é importante, essa questão física mesmo, É, né? importante a questão física, é importante a escrita, é importante escrever, segurar o lápis, a pinçada correta do lápis, o movimento de postura da escrita. Isso também está trabalhando funções cognitivas no cérebro também, quando ela está praticando essa escrita. É importante o trabalho manual, é importante que a escola tenha dentro do seu currículo, do seu projeto pedagógico, ela tenha momentos que levem a criança a trabalhar com arte, com pintura, com argila, com construção de brinquedos, com esse outro tipo de interação que não seja só a tecnologia. E também, cada vez mais escolas estão abrindo espaço para a meditação, né? Para a criança tentar entrar em contato consigo mesma, prestar atenção no corpo, na respiração, observar os pensamentos. Isso também tem sido muito, tem trazido bons resultados. Tem trazido bons resultados, tem sido muito discutido, né? Que a criança tenha um tempo para pensar, para se acalmar, para respirar, um simples respirar, né? Às vezes é muito importante que a escola favoreça esse ambiente, esse espaço de pensamento, de escuta, favoreça esse espaço de meditação também, isso é importante. É interessante que os professores sejam treinados para mediar esse tipo de atividade. Algumas escolas já têm projetos nessa área e sempre tem dentro da escola alguns profissionais que desempenham muito bem esse papel, né? Porque a escola é um lugar de emoções. Além da aprendizagem, né, acadêmica, nós também temos outras aprendizagens ali dentro. É importante que a criança esteja dentro desse contexto com qualidade de vida. Isso favorece muito essa questão cognitiva, vai favorecer essa boa concentração. A gente vê, às vezes, uma medicalização, né, da concentração. Isso deve ser apenas, então, pelo que a gente está, pela nossa conversa aqui, isso deveria ser um último recurso. A gente, enquanto escola, enquanto educação, nós não podemos pensar imediatamente nisso. Primeiro, nós devemos possibilitar às crianças ambientes que favoreçam uma boa concentração, um foco, que favoreça o foco, né? Devemos mediar nesse sentido de melhorar. A escola deve pensar em projetos que atenda a essas demandas que estão chegando para nós hoje, né? Em segundo plano, quando todas as intervenções pedagógicas já foram realizadas, aí sim a gente deve pensar em consultar outros profissionais. E sempre uma equipe. Sempre uma equipe, de preferência uma equipe multidisciplinar. Porque em se tratando de transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem de ser avaliado por uma equipe. São vários olhares, né, cada um dentro da sua área, mas discutindo o caso, né, conversando. De repente, não é aquilo que se pensa. Pode ser que não seja um transtorno de déficit de atenção. Pode ser que sejam outras contingências ambientais que estejam influenciando a não concentração, no caso, por exemplo, escolar. Vanísia, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Nosso tempo chegou ao fim, mas deu para pensar bastante sobre essa questão. Obrigada, viu? Eu agradeço também você que nos assiste. Para rever este e outros programas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV.
inscreva-se em nosso canal no YouTube. E para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para 0800 61 22 11. É de graça. Obrigada pela sua atenção e até o próximo Cidadania.